Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos e todas. Hoje é quarta-feira, 16 de junho de 2021 e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações e mensagens, dicas importantes, você acompanha aqui no Café com Espiritismo. E a gente já começa trazendo para vocês as nossas efemérides, o dia na história, os fatos históricos e as personalidades. Dia na história. 16 de junho é a data da morte do médium cearense Francisco Peixoto, conhecido como Peixotinho. É em 16 de junho que também morre o compositor fluminense José Luiz de Moraes, o Caninha, considerado um dos pioneiros do início do samba, sendo amigo de Donga, Pixinguinha, João da Baiana e Heitor dos Prazeres. 16 de junho é a data da fundação da IBM em Nova York. Nessa ocasião, acontece o Levante de Soweto, um movimento símbolo da luta contra o racismo no mundo. 16 de junho é o Bloomsday, instituído na Irlanda, que homenageia o personagem Leopold Bloom, protagonista de Ulisses, de James Joyce. Em todo o mundo é o único dia dedicado a um personagem de livro. 16 de junho é o Dia Mundial da Tartaruga Marinha. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. As nossas dicas de hoje são hábitos espíritas. Crie o hábito de leitura. Livros são poderosas fontes de transformação para o nosso interior e justamente por isso necessitamos manter contato com obras literárias que estimulem os bons sentimentos e nos despertem para dignificantes realizações. Além do que é possível absorver de conteúdo, o tipo de leitura que realizamos nos coloca em relação com as companhias que atraímos. Escolher um bom livro com assuntos elevados nos possibilita agir como um catalisador do bem. Os assuntos relevantes produzem bons pensamentos, que produzem bons sentimentos, que nos proporcionam a companhia dos bons espíritos. Cuide também da sua saúde mental. É bastante saudável se livrar de problemas desnecessários. Comece focando no que é importante fazer e pensar para se manter em perfeito equilíbrio mental e emocional. Verifique quais são os problemas que devem ser resolvidos por você e aqueles que devem ser resolvidos pelos outros. Medite sempre se não há uma atração desnecessária de responsabilidade ou desleixo com as mesmas. Livre sua mente dos pensamentos ruins e pessimistas. Seja generoso e não sinta vergonha de experimentar a paz interior que esse hábito provoca. O bem-estar provoca o aumento de hormônios da satisfação, deixando você cada dia mais feliz e realizado, potencializando sua capacidade de fazer mais e melhor. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal.
Segundo previsão da empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa, o consumo mundial de café no ano cafeeiro 2020-2021 deverá atingir o volume físico equivalente a 167,58 milhões de sacas de 60 quilos, representando um acréscimo de 1,9% em comparação com o ano anterior. No contexto global do consumo de café, a Europa aparece em primeiro lugar na previsão de consumo, responsável por 32,5% e cerca de 54 milhões de sacas a serem consumidas. Na segunda posição vem a Ásia e a Oceania, com 21,9%. Logo em seguida, a América do Norte, com 18,9%. E em quarto lugar fica a América do Sul, com 16,2%. Por último, o continente africano e a região que contempla o México e a América Central, com 7,3% e 3,2%, respectivamente. Os números e dados globais são da Organização Internacional do Café, OIC, que atribui o aumento de consumo mundial de café às perspectivas de recuperação econômica pós-Covid-19. Além da confiança dos consumidores, conforme a organização, este consumo ainda deve crescer 2,3% nos países importadores e 1% nos países exportadores. Reportagem Poliana Fontinelli. A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, CPEC/ME, lançou a consulta pública número 01/2021, voltada à verificação da concorrência dos municípios brasileiros. A consulta fica aberta até o dia 8 de julho e pode ser acessada pela plataforma Participa Mais Brasil. A estrutura do Índice de Concorrência dos Municípios Brasileiros, ICMB, foi dividido em 3 eixos, contendo 10 categorias ao todo. Entre elas estão a liberdade econômica, a produtividade e a segurança jurídica. Por meio de critérios objetivos, o índice irá avaliar os municípios através de suas leis e regulamentações. Com isso, serão desenvolvidos estudos e programas para a disseminação de boas práticas e melhorias na geração de emprego e renda. A iniciativa do Ministério da Economia tem como objetivo estimular o avanço do ambiente regulatório e concorrencial, impactando positivamente o ambiente de negócios e a competitividade do país, além do aumento da transparência. Reportagem Poliana Fontinelli. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Os filósofos gregos pensaram bastante, chegaram a várias concepções usando apenas o cérebro, não possuíam acelerador de partículas. Muitas de suas teorias se aproximaram daquelas desenvolvidas na ciência do século XX. Aristóteles viveu entre os anos 384 a 322 a.C. Chegou a Atenas vindo da Macedônia, no norte da Grécia, quando tinha aproximadamente 18 anos. Foi estudar na Academia de Platão. Sem dúvida nenhuma, ele gostou de estudar ali porque acabou ficando por lá há cerca de 20 anos. Quando Platão morreu, Aristóteles foi embora de Atenas, se casou e voltou para a Macedônia. Anos mais tarde, retorna para Atenas, onde funda sua própria escola, o Liceu. Mas quando Alexandre o Grande morreu, ele achou melhor sair de Atenas, porque o imperialismo macedônio tinha se tornado extremamente impopular. Acabou morrendo no exílio em 322 a.C. da nossa era na ilha de Eugênia. Em seu testamento pedia que os seus escravos fossem postos em liberdade, apesar de anos antes ter dito que aqueles escravos eram cativos por natureza. Aristóteles escreveu cerca de 400 livros sobre assuntos que iam de moluscos a almas imortais. É o pai da lógica dedutiva ou silogística. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Um homem de bem teria morrido. Dizeis frequentemente, ao falar de um malvado que escapa a um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem,
Ao dizer isso, estais com a verdade, porque efetivamente Deus concede, muitas vezes, a um espírito ainda jovem na senda do progresso, uma prova mais longa que a um bom, que receberá em recompensa ao seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregais este axioma, não duvideis de que estais cometendo uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer: seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la e que o outro continue preso à gleba terrena? Que diríeis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade ao outro que não tinha direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que, enquanto estais na terra, estais em um cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos, porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 22, convida para refletirmos sobre a censura prévia sobre o que acontece com indivíduos que vivem no planeta. Fénelon, em Sens, na França, ano de 1861, comenta sobre isso quando medita sobre a visão que temos sobre seres humanos de bem ou seres humanos do mal. Sobre isso, nos remete à questão das provas e o seu tempo de duração. Como todo curso preparatório, o currículo do estudante é sempre considerado. Os breves são direcionados para os estudantes que possuem experiência, conhecimento prévio e demonstram avanço comprovado. Os mais longos visam àqueles que ignoram a maior parte da grade ofertada, conhecem pouco e não apresentam experiências, ou quando as têm, não são satisfatórias. Objetivamente, quanto à morte, a comunicação do Espírito esclarece que existem provas mais longas e outras nem tanto, tudo conforme a necessidade do Espírito. Outra questão refere-se aos erros de julgamentos que cometemos. Uns partem por terminar a prova ou a tarefa, e outros que ficam talvez nem as tenham começado. Portanto, viver é uma dádiva. O tempo da encarnação é sempre uma oportunidade com vistas ao melhoramento do espírito. A morte, para o espírito que não a provoca, é liberdade, enquanto que a vida se compara a uma prisão. Tudo, diz o espírito, está conforme a justiça de Deus, ou seja, são as leis naturais em curso. Espiritualizar-se, isto é, fazer o bem desinteressadamente, significa compreender a real importância da vida na Terra e já abrir as portas para ver a vida do Espírito como a verdadeira vida.
Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.